Gênesis, capítulo número 38. Livro do Gênesis, o capítulo é o número 38. Traga a Bíblia, traga caneta, traga papel, traga a Bíblia de papel mesmo, para você folhear, para você rabiscar, para você circular, porque isso é bom para você. Pastor, mas eu quis trazer o celular. Pega o celular, põe no modo avião para não te tirar da concentração, abre o bloco de notas ali, vai anotando, porque eu tenho certeza que essa palavra pode falar com você. Gênesis capítulo 38, eu vou ler vai ser uma leitura um pouco extensa, mas é para que você já entenda todo o contexto, depois a gente vem explicando e aplicando o contexto. Do capítulo 38, do verso 1 até o verso de número 11. Lê, por favor. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ele chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para ela, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Você pode dizer glória a Deus? Senhor, te agradecemos por esta palavra, porque até que o Senhor nos conduziu nessa noite. Venha falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua palavra. Abre os nossos corações, nós somos carentes e precisamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço. Se você crê nisso, aplauda Jesus em mim. Aplauda Jesus. Entre as mulheres da Bíblia, existem aquelas que são muito mencionadas, como Sara, que tem uma história gigante, como outras que a gente vai falar. Mas existem algumas que são pouco pregadas, pouco mencionadas, pouco se fala sobre elas. Algumas com uma história relevante, importante, conhecida. Outras com uma história talvez menor, pouco se falada, pregada ao longo de toda a história da humanidade. Mas olhando para o capítulo 38 do livro do Gênesis, nós se deparamos com uma história de uma mulher. O nome dela é Tamar. É interessante que a história de Tamar é uma história dramática, por que não dizer também vergonhosa. Do ponto de vista moral, ela vai nos revelar ao longo do capítulo 38 muitas verdades que a gente aprende e pode colocar e aplicar na nossa vida. Hoje eu queria pensar com você sobre essa mulher. Ano passado a gente
fez uma série aqui sobre as 12 tribos de Israel. E quando eu falava das 12 tribos, eu falei da tribo de Judá. E eu me lembro que quando eu falei da tribo de Judá, eu falei algumas coisas sobre o capítulo 38, eu mencionei algumas coisas sobre a vida de Tamar. Só que hoje, o meu foco principal não é nem tanto Judá, mas é mais falar sobre essa mulher por nome de Tamar. Mas até que você entenda um pouco da história, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber que o capítulo de número 37 e o capítulo de número 39, eles vão falar sobre a vida de José. José é o filho de Jacó. Lembre-se sempre que Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Só que do capítulo 37 até o capítulo 39, eles vão contar aqui a história de José. Capítulo 37 vai contar sobre os sonhos de José, vai contar sobre quando José foi vendido. E o capítulo 39 vai contar o restante da história, quando José vai chegar na casa de Potifar. Só que o autor, e aqui quem é o autor de Gênesis é Moisés, ele decide entre o capítulo 37 e o capítulo 39 fazer uma lacuna e contar essa história sobre Judá e Tamar. Mas quando você volta para o capítulo 37, você vai lembrar que José acorda um belo dia com um sonho. Reúne os seus irmãos, o seu pai Jacó está sentado numa mesa, com todos os seus filhos assentados naquela mesa, e José decide contar o sonho dele. E naquela hora, quando ele conta o seu sonho, a história vai dizer que os seus irmãos têm inveja de José. Seus irmãos saem para trabalhar, vão para o meio do caminho, pelas estradas, vão para o meio de um campo trabalhar, quando de repente o seu pai Jacó diz para José: meu filho, eu preciso que você vá ter informações dos seus irmãos, vai descobrir como eles estão, traga um relatório para mim, porque eu preciso saber como que eles estão. A Bíblia diz que José sai, quando seus irmãos avistam ele de longe, a história vai dizer que eles vão gritar: lá vem o sonhador. Os irmãos se reúnem, você conhece muito bem, isso aqui é só uma introdução para você entender o contexto. Os irmãos se reúnem e dizem assim: vamos matar o sonhador. Quando José chega, que eles conversam com José, a história diz que tem uma cisterna, um poço, eles jogam o seu irmão José lá dentro. Essa seria talvez o fim da história de José. Mas aí aparece o Judá. Judá é o quarto filho de Jacó. E aí você lembra que ele vai se manifestar. Se você ler o capítulo 37, a partir do verso de número 17, 16, 17, você vai ver Judá se prontificando. A história diz que ele reúne os seus irmãos e diz assim: não vamos matar ele não, vamos vender. A Bíblia diz que está vindo uma caravana de ismaelitas e Judá tem uma ideia. Ao invés de matar, vamos vender o José. Eu gosto disso aqui. E aqui eu já queria liberar a primeira palavra para alguém essa noite. Porque se não fosse por Judá, José seria morto. E muitos propósitos também teriam sido sepultados. Mas eu gosto de Judá. Por que o senhor gosta, pastor? Porque no ambiente onde existe Judá, não tem morte. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. Se lá na tua casa tem um Judá de pé, na sua casa não vai ter morte. A palavra Judá no hebraico é louvor. Então, se você crê no que eu estou dizendo, se você permite que o louvor habite dentro da sua casa, na sua casa sempre haverá vida e não haverá morte. Porque aonde tem Judá, a morte não entra na casa aonde existe Judá. Por quê, pastor? Porque alguns ambientes serão transformados porque existe Judá. Aonde existe Judá, pastor Jonathan, sempre haverá vida, sempre haverá restauração. Eu não sei o que está reinando lá na tua casa, mas uma coisa eu queria que você entendesse. A partir de hoje, Judá precisa estar na sua casa, porque se Judá está lá dentro, Tarcísio, não vai ter morte, mas vai ter restauração para a sua vida. Aí o capítulo 38, ele começa dizendo assim: após o fato de Judá ter se posicionado em defender o seu irmão, José, o capítulo 38, verso 1, ele começa dizendo assim:
Aconteceu que um tempo depois dessa ação que ele tomou, a Bíblia diz que ele decide se afastar dos seus irmãos, se afastar da sua família e ir para uma região, para uma localização, uma região conhecida como região dos Adulão ou Adulamita. A palavra Adulamita aí quer dizer refúgio, retiro. Agora olha isso aqui, escute. Judá decide tomar uma decisão, e a decisão dele é sair do meio do convívio com seus irmãos, sair da casa de seu pai e ir exatamente para um lugar que ele considerava que seria um lugar de refúgio para a sua vida. Só que aqui eu aprendo duas coisas interessantes. Por quê? Porque Judá decide sair da casa do seu pai, e o propósito dele sair é único. Ele está dizendo assim: naquela época, a cultura daquela época, desde a linhagem de Abraão, a cultura daquela época era o quê? Todo mundo precisa casar com quem é da sua descendência. Quando Judá toma a decisão de sair do ambiente onde o seu pai Jacó está e ir para uma outra região, ele está dizendo em outras palavras: eu estou desviando dos propósitos da linhagem que Abraão estabeleceu sobre a nossa vida. O que Judá está fazendo é desviando a rota. O que Judá está fazendo é: eu quero ficar bem longe dos ambientes onde eu fui gerado. Aí a Bíblia diz que quando ele chega nessa região dos Adulamitas, olha o verso de número 2. A Bíblia diz que ele decide agora tomar a segunda atitude. Já não bastasse ele sair da casa dos seus pais, da região, o verso de número 2, o texto diz que agora ele vai contrair um casamento. Só que escute isso aqui: o casamento que ele vai contrair é um casamento proibido. Diga comigo, proibido. Mais alto, diga proibido. Por que proibido, pastor? Porque ele vai casar com uma filha de um cananeu. É uma cananita, descendente dos cananeus. Então agora ele vai cometer o segundo erro. O nome da mulher está aí na Bíblia. O nome dela era Batsua. Quando você olha para a história, você pensa assim: não, parece que o plano de fuga dele está dando certo, Poliana. Porque olha o texto, verso 3, 4 e 5. A Bíblia diz que depois que ele casa com essa mulher cananita, a Bíblia diz que ele vai gerar 3 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? O nome do primeiro filho é Er. A palavra Er no hebraico é vigia. O segundo filho que ele vai gerar, o nome dele é Onã. Significa vigoroso. O terceiro filho que ele vai gerar está no verso 5, chama Selá, que quer dizer paz. Eu gosto disso aqui, eu gosto desses detalhes da Bíblia, porque nada que está aqui está por acaso. Quando você pega a história deste homem que decide sair da casa do seu pai e ir para uma região que não era bem vista, de repente ele contrai um casamento com uma mulher cananita e de repente ele gera 3 filhos, e cada um dos filhos que ele coloca o nome tem alguma bênção: vigia, vigoroso e paz. Você olha para a história e diz: está tudo bem, vai acontecer tudo bem. Ele saiu debaixo da bênção, ele está direcionado, está tudo muito bem. Só que quando você começa a ler a história, a Bíblia vai dizer que esses 3 filhos, ou melhor, os 2 primeiros, a Bíblia vai dizer que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Cá para nós, o que eu posso esperar de uma casa onde o pai sai fora da direção, casa com uma pessoa que não faz parte da linhagem? O que eu posso esperar desse lar? Judá é alguém que se afasta da sua família, estabelece uma residência entre os cananeus, uma cultura diferente. Só que vamos trazer para a prática. Esse afastamento físico simboliza um afastamento espiritual. Olhe para mim, escuta o que eu vou dizer, porque isso Deus colocou no meu coração nessa terça-feira.
Judá vai escolher uma esposa entre os cananeus, e o que ele está fazendo é desobedecendo a tradição familiar. Ele está desobedecendo a linhagem que foi estabelecida. Então escuta o que Deus está falando conosco nessa terça-feira. Quando eu e você se afastamos de Deus e da vontade dEle, começamos a tomar decisões que podem nos levar a situações comprometedoras. Vou repetir isso aqui. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta do propósito de Deus, quando você decide tomar decisões por conta própria, você está causando um problema muito grande na sua vida, porque isso vai fazer com que a sua família caminhe por situações comprometedoras para a sua casa. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui esta noite, que talvez você por algum motivo, entenda bem o que eu estou dizendo, talvez por algum motivo você se afastou de Deus. E quando eu falo afastar de Deus, eu não estou falando que você se desviou e está lá no mundo. Eu estou falando de você que está aqui dentro da igreja. Só que às vezes você se afastou de Deus. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Todas as pessoas que se afastam de Deus, o primeiro passo que ela vai tomar na sua vida, depois de se afastar, é começar a tomar decisões erradas na sua vida. Só que essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: está na hora de você deixar o controle, a direção da sua vida, não nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus você não vai tomar decisão errada, você não vai tomar conselho errado, e a sua vida vai andar. Judá toma a decisão errada, sai da casa dos pais, casa com uma mulher cananita, tem 3 filhos. Até aí a coisa está andando. Aí o texto diz, verso 6. Olha o verso 6. Lê para mim, por favor. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Ele tomou o nome, como é o nome dela? Tamar. Diga comigo, Tamar. Não, diga Tamar. Olha o que Judá está fazendo. Depois de ter os 3 filhos, depois de ter casado com uma mulher cananeia, o verso de número 6, a Bíblia diz que ele vai tomar uma esposa para o seu filho mais velho. E o nome da menina, dessa moça, dessa mulher é Tamar. O que Judá não imaginava, o que Judá não tinha dentro da sua mente, é que o fato dele escolher essa mulher por nome de Tamar, ela ia ser quem ia trazer ele de volta para suas raízes. O nome Tamar no hebraico é palmeira, tâmera, tamareira. Escute isso. O pai vai escolher a moça para o seu filho casar. Naquela época funcionava bem assim. Ele olha e diz: é aquela lá que eu quero. Ela é cananeia, cananita. O nome dela é Tamar, que significa palmeira, tâmara. Aí ele escolhe essa mulher. Ela vai entrar nesta família com um único propósito. Ela vai entrar nessa família com um único objetivo. E qual é o objetivo, pastor? Ela quer fazer parte da descendência, da linhagem de Jacó e Abraão. O que Tamar não imaginava, Genaína, é que ela ia travar uma guerra com toda a família de Judá, com todos que tinham sangue da família de Jacó, porque ela queria essa bênção. Só que eu gosto disso aqui, eu queria liberar isso aqui para alguém, porque a determinação dessa moça não vai mudar só a vida dela, mas a determinação dessa moça vai marcar a história de Judá e a história de toda a humanidade. Eu sei que tem gente me ouvindo aqui essa noite. Não importa a idade que você tem. Eu tenho públicos aqui de gente com quase 90 anos. Mas eu tenho gente aqui que está na casa dos 16, 18, 20. Eu sei que tem gente que me ouve aqui essa noite, que quem sabe na caminhada você já passou por muitos intervalos traumáticos na sua vida.
Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que você passou por situações tristes ao longo da caminhada. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que você já passou por situações desanimadoras. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que ao longo da sua idade você já se afastou dos propósitos de Deus. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foi várias vezes. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite, irmã Grete, que ao longo da caminhada já tomou decisões erradas, já fez escolhas erradas. E eu sei que você já tentou esquecer de tudo isso. Só que essa noite, o que Deus está dizendo para você é, nesse intervalo dessas dores, desses momentos de experiências amargas, de experiências tristes, Deus está levantando um Tamar. Pastor, Deus está levantando uma Tamar. Para quê? Para que ela te coloque no propósito novamente. Levante a mão direita, porque eu vou liberar isso aqui essa noite. Deus grita no meu coração para dizer para essa igreja: eu estou levantando uma Tamar. E o que é Tamar? Uma mulher determinada. Ela vai colocar do seu lado para te colocar na rota do propósito novamente. Eu sei que talvez as decepções te fez afastar do propósito. Eu sei que as decepções da vida, as escolhas erradas, as decisões erradas, o ambiente religioso, os amigos, tanta gente te fez afastar do propósito. Mas Deus vai colocar uma Tamar do seu lado, que vai fazer você caminhar novamente para o propósito, porque Deus te escolheu. Você pode dar um glória a Deus aí? Por quê, pastor? Porque foi através de Tamar que Deus salvou toda a descendência de Judá. Então posso ser profeta de Deus para você. Vai ser através de Tamar que Deus vai colocar na tua vida, que vai ser um instrumento para alcançar a tua família, para alcançar a tua geração, para alcançar a tua casa, para alcançar a tua família, para alcançar os teus. Eu sei que apesar de tantas escolhas erradas que eu e você já tomamos na vida, Deus ainda vai usar uma escolha sua para te trazer de volta para o propósito. Deus não abriu mão de você. Você pode dizer isso para alguém? Deus não abriu mão de você. Não, mas eu queria que você fosse profeta de Deus. Segure na mão dessa mulher, segure na mão desse homem. Eu estou sentindo tanto Deus aqui nessa casa, nessa terça-feira. Diga para ele, diga para ela: Deus não abriu mão de você. Deus não abriu mão de você. Aí olha o texto. Judá trouxe Tamar. Aí a menina chega. O verso de número 6. A Bíblia diz que ela vai casar com o filho mais velho de Judá. O nome dele é Aí olha o verso 7. A Bíblia diz que o primogênito de Judá, o texto diz que ele era mau aos olhos do Senhor. Eu não sei que maldade que esse homem tinha, mas eu sei, Joel, que a maldade dele era tão grande que o texto diz que o Senhor fez com que ele morresse. Não foi o pai, não foi o avô, não foi o bisavô, foi Deus. Deus olhou e disse: a maldade desse rapaz é tão grande que eu não quero que ele viva mais, vai morrer. Mas o texto diz que o morre. Mas já que eu estou falando de Tamar, agora vamos pensar na perspectiva dessa mulher. Foram lá na cidade dela, pegaram ela e trouxeram ela. O seu Judá olhou para ela e diz: você vai casar com meu filho mais velho. Ela casa. Não sei quantos dias, quantos meses, quantas horas, quantos minutos durou esse casamento. Mas uma coisa eu sei: ela mal começou a vida matrimonial e já estava de luto. Ela mal começou o casamento e já estava vivendo um luto. A tamareira
A palmeira, a tâmara, que estava pronta para frutificar, teve que interromper o ciclo da frutificação, porque o seu marido morreu. Aí olha o que o pai vai fazer. Quando morre o primeiro filho, verso 8, a Bíblia diz que Judá, e pela época a cultura deixava, Judá chama o segundo filho, o nome dele é Onã. Aí ele diz para o filho: seu irmão morreu, mas a sua cunhada está aí. E dentro do código de Hammurabi, que é as leis antigas que regia esse momento, o pai Judá olha para o filho do meio e diz assim: tu vai casar agora com a Tamar. Só que tem um detalhe. O quê? Você vai casar. Olha o texto. Verso de número 8. Você vai ter relações com ela. Só que você vai cumprir a obrigação de cunhado e vai dar uma descendência ao seu irmão. Naquela época, nesse contexto aqui, existia uma lei chamada de levirato. Diga comigo, levirato. Não, diga mais alto, levirato. O que regia naquela época era o código de Hammurabi, as leis antigas, as leis da Mesopotâmia antiga. E dentro das leis da Mesopotâmia antiga existia um código ou uma lei chamada lei do levirato. E o que era a lei do levirato, pastor? A lei do levirato, eu já falei aqui, mas cabe eu repetir essa noite. A lei do levirato era o seguinte: o irmão mais velho aqui é o ele casou com a Tamar, só que ele morre. Como ele morreu e não deixou nenhum filho, era uma prerrogativa para o irmão mais novo, ou na sequência, no caso aqui o Onã, assumir a viúva, coabitar com ela, ter relações com ela e gerar um filho. Só que tem um detalhe, olha o que diz o texto. Só que o filho que esse irmão gerasse com a viúva, a mulher do seu ex-irmão, do seu falecido irmão, ela seria, essa criança que nascesse, seria homenageada, carregaria o legado, a história do irmão que faleceu. Para você ter uma ideia que eu estou te falando Bíblia, abra comigo Deuteronômio 25, verso de número 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso de número 5 e 6. Lê, por favor. Se dois irmãos morarem junto e um deles morrer sem filho, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Verso 6. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Isso aqui é chamado de lei do levirato. É a lei antiga. Então, quando o morre, o Onã sabe da lei. Ele sabe que ele casando com a Tamar e o filho que nascesse teria que carregar o nome do irmão antigo para que a honraria, para que o legado, para que a descendência do irmão que falecesse permanecesse ativa. Aí olha o que o camarada teve a coragem de fazer. Olha o verso de número 9. Capítulo de número 38, verso 9. A Bíblia diz que todas as vezes que ele deitava com Tamar, que ele tinha relações com ela, o que ele fazia? Ele jogava o sêmen na terra. Por que ele fazia isso, pastor? Está na Bíblia. Ele jogava o sêmen na terra por causa de quê? Para não gerar a descendência. Aí olha o verso de número 10. Aí a Bíblia diz: isto que ele fazia, isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Eu estou te falando de uma mulher, qual é o nome dela? Como é o nome dela?
ela casa com o primeiro casamento. Eu não sei o que esse homem fazia, mas o que ele fazia era mal diante do Senhor, que a Bíblia diz que Deus mata ele. Aí ela entra dentro da prerrogativa do direito do levirato, casa com o segundo irmão, e o cara começa a praticar coisas que Deus não agrada. E o que Deus faz? Mata o segundo. Você consegue entender agora a cabeça dessa mulher? Você consegue começar a entender como que está essa mulher? Alguém que queria frutificar, mas agora não tem como frutificar. Tamar vai descobrir da maneira mais difícil que tem, que o seu ex-marido Onã era egoísta, insensível e ímpio, porque ele vai burlar o costume do levirato. A Bíblia diz que os dois filhos de Judá, o Er e o Onã, são descritos na Bíblia como perversos diante de Deus. Olhe para mim, porque eu nem entrei na história da Tamar ainda, eu estou te contando só o contexto da história. A decisão precipitada de Judá começou a causar morte dentro da sua casa. Todas as vezes que você desobedece princípios divinos, todas as vezes que você desobedece princípios bíblicos, voltado para a questão de moralidade e responsabilidade, isso traz consequência pesada para dentro da tua casa. Todas as vezes as nossas ações ou a falta delas vai afetar diretamente a vida de alguém que convive com a gente. Porque a atitude de Judá parecia boa, só que agora ele enterra dois filhos por causa de uma ação dele de sair de um ambiente e vir para cá. Só que deixa eu entrar aqui, que o horário já se foi. Deixa eu falar um pouquinho da Tamar. Essa mulher, ela está cheia de traumas, sim ou não? Sim ou não? Essa mulher foi injusta, injustiçada, porque ela foi privada, Camilinha, de ter filhos, tanto no seu primeiro casamento quanto no segundo. Os dois maridos que ela teve, nenhum dos dois chegou a ter filhos com ela. E dentro da cultura judaica, uma mulher não ter filho naquela época era abominável. Então Tamar está sofrendo não por causa dela, mas ela está sofrendo por causa das ações dos maridos que ela teve. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que talvez você sofra ações na sua vida, não porque você plantou alguma coisa, mas porque alguém que você conviveu ou deu liberdade demais na sua vida, plantou alguma ação e você está vivendo isso hoje. Só que olha a história dessa mulher. Porque se eu parasse aqui agora, Charlene, alguém diria: pastor, e o que essa mulher tem de relevante para me ensinar? Porque a história dela vai começar a desenrolar a partir do verso de número 12, a hora que ela volta para a casa dos seus pais. Eu gosto disso aqui, porque se você ler o texto, você pensa que essa mulher, vai começar a pensar que essa mulher foi injusta o tempo todo. Só que eu amo esse detalhe, porque a justiça do homem pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Vou repetir para alguém aqui essa noite: a justiça do homem pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Qual é o nome da mulher? Qual é o nome dela? Qual é o significado do nome dela? Palmeira, tâmara, tamareira. Aí você vai lembrar dessa flor, dessa fruta, dessa árvore. É uma árvore grande, chega a atingir 38 metros de altura. Ela dá frutos por 150 anos. Ao longo do contexto histórico da Bíblia, você vai ver falar de tâmara, de palmeira, ao longo de toda a Bíblia. Olha isso aqui. A tamareira, na área comercial, é um dos frutos de grande triunfo econômico. Quem tinha uma plantação de tâmara era alguém muito rico. Dentro da área medicinal, um grego chamado de Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, ele vai dizer que a tâmara na Judéia, ela tinha um valor medicinal tão grande que era comparado como um remédio.
A Tâmara, na geografia bíblica, você vai lembrar de uma cidade chamada Jericó. A cidade mais antiga do mundo é Jericó. E ela ficou conhecida como a cidade das plantações de palmeiras. Dentro da religião, da cultura das festas que o povo tinha que ir, eram 7 festas que todo judeu tinha que subir a Jerusalém. Dentro das 7 festas, tinha 3 que eram as principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Dentro da festa do Tabernáculo, quando eles chegavam, a história diz que eles tinham tendas para habitar durante aqueles dias da festa. As tendas que eles construíam, o telhado das tendas deveria ser forrado com 4 tipos de ramos. E um desses ramos era tamareira. Só que a parte mais importante da tamareira é essa: é a sua simbologia. Por quê? A palmeira, ela resiste a ventos, ela resiste a tempestades, ela resiste a queimadas. Se uma tamareira, pastor Cleito, for derrubada e cortada, ela renasce novamente como se fosse um verdadeiro milagre. Então a palmeira, a tâmara, pastor Jonathan, ela é conhecida como uma árvore resistente. Aí eu amo o salmista, Salmo 92, verso de número 12. Eu amo o salmista quando ele diz isso aqui. Aí você vai começar a entender por que o nome dela é Tamar. Lê, minha filha. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Pastor, o que é isso? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Rapaz, tem gente dormindo aqui de cima, eu estou vendo. Dá uma cutucada em alguém e fala: irmão, vai dormir em casa. Meu Deus! Eu vou terminar, tem gente dormindo, eu vou parar. Quando ela casa, o nome dela é... Se Tamar é palmeira, se Tamar é palmeira, e palmeira resiste a vento, resiste a tempestade, resiste a queimada. Se ela renasce, mesmo que alguém vá lá e corta, ela renasce. Você acha que por causa de um rapaz que morreu, você acha que por causa de um outro que não quis assumir verdadeiramente o propósito, você acha que ela ia desistir? Eu vim pregar para algumas Tamaras aqui essa noite. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira. Olha o que Deus está dizendo ao meu coração e ao seu coração: você vai prevalecer. Por quê, pastor? Porque você vai florescer. Mesmo que ninguém está florescendo, você vai florescer. Mesmo que ninguém está produzindo, você vai produzir. Mesmo que ninguém está conseguindo, você vai conseguir. Você pode dar um glória a Deus aí? Tem alguém comigo? Diz glória a Deus. Eu sei, Priscila. Eu sei, Maxivânia, que tem gente, irmã Vanúzia, que essa noite, que está aqui essa noite, que você já viveu alguma experiência como essa. Você acreditou que ia frutificar em algum momento na caminhada. Você acreditou que alguma coisa ia acontecer no teu ministério, no teu casamento, nos teus negócios. Você esperou. Só que até agora não aconteceu. Só que eu amo essa mulher Tamar, porque a esperança para ela nunca morreu. Mesmo ela perdendo 2 maridos, mesmo ela ainda não tendo conseguido gerar os seus filhos, a esperança para ela nunca morreu. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite: a esperança não vai morrer na tua vida. A esperança não vai morrer para você.
Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Por quê, pastor? Porque o nome dessa mulher é Tamar, o nome dela é profético. Porque o problema nunca foi com ela, o problema era com eles. Escuta o que Deus está dizendo: o problema nunca foi com você, foi com alguém que andou do seu lado, foi alguém que caminhou com você. Só que você nasceu para carregar aquilo que o céu determinou que você vai carregar. Glória. Aí a Bíblia diz que Judá, depois que morre o segundo filho, chama ela e diz: ó, o menininho aqui, ó, ele é pequenininho demais, não dá para casar ainda não. Faz o seguinte, volta para casa dos seus pais. Quando o menino crescer, aí eu mando te buscar, porque eu sei que você vai carregar a descendência. A Tamar vai embora. Eu não sei quanto tempo passa, mas passou-se algum tempo. Aí ela percebe que o Judá, que havia prometido, agora esqueceu. Eu gosto desse detalhe. Por quê, pastor? Porque quando Judá chama ela, pastor Jonathan, ele diz para ela assim: o meu filho ainda não está pronto para casar. Vai embora. Mas quando ele estiver pronto, eu entrego ele para você. Escuta o que Deus está dizendo para você essa noite. Tem muita coisa no céu que é tua. Vou de novo. Tem muitas coisas lá no céu que Deus tem que é para você. Só que ainda não é o tempo de você viver isso. Só que fica tranquilo que não vai perder. E Deus não vai passar para outra pessoa. Porque o que é teu e ninguém toma. Só que você precisa aprender a esperar o tempo. Ele olhou para a mulher e disse assim: eu sei que vai chegar o tempo, mas não é agora. Vai para a casa dos seus pais. A Bíblia diz que ela vai ficar um tempo esperando, eu não sei. Aí um dia, eu imagino, Poliana, que ela recebeu um WhatsApp. Alguém disse para ela assim: Tamar, sim. Tá viva? Tô. Deixa eu te contar uma coisa. Conte logo. Verso 14. O seu sogro tá vindo aí. Tá vindo aonde? Tá vindo aqui na cidade aonde você tá. O que ele veio fazer? Olha o texto. Verso de número 13, a parte B. Ele está vindo tosquiar as ovelhas. Só que essa mulher está carregando luto. Olha o verso 14. Ela está carregando o quê? Ela está carregando o quê? Aí olha o texto. Quando ela descobre que o sogro está vindo, o texto diz: e ela tirou as roupas de viúva. Chega de luto. Chega de lágrimas. Chega de choro. Não aguento mais. Só que aí ela vai tomar uma atitude. Eu sei que a atitude dela é questionável. E quem sabe uma outra hora a gente fala do comportamento dela. Mas olha o que ela faz. Ela tira as roupas de viúva e se veste como uma prostituta. Por quê, pastor? Porque ela entendeu que o sogro dela estava demorando demais. E ela tinha dentro dela: eu sou uma palmeira. E se eu fui chamada para entrar na família de Judá, é porque eu vou participar da história dessa família. Se não deu certo com Er, se não deu certo com Onã, e se o Selá, que é o filho mais novo, ainda não veio, eu vou dar meu jeito. Pastor, qual é as lições que a gente aprende com essa mulher? Primeiro, ela é uma mulher determinada. Ela está determinada. Embora, eu repito, embora a atitude dela seja questionável, ela está determinada. Só que tem um detalhe: ela foi buscar justiça, só que ela usou as próprias mãos. Cuidado para você não buscar justiça com as suas próprias mãos e quebrar todos os princípios que Deus colocou na sua vida.
Aí ela se veste de prostituta. E o texto diz que ela vai deitar com o seu sogro. Qual é o nome dela? Como é o nome dela? Qual é o nome do sogro dela? Judá. Aí o texto diz que ela deita com o seu sogro. Tem relações com ele. Quando termina, ela diz para ele assim: preciso de uma garantia. Olha a esperteza dessa mulher. Eu preciso de uma garantia. Verso de número 17. Está na Bíblia. Verso 17. Deixa comigo alguma garantia. Uma cabritinha. E ele diz: não, eu não tenho. Mas vou fazer o seguinte. Vou deixar com você o meu selo. Verso 18. O meu bordão e o meu cajado. Só que Judá não sabe quem é, hein? Ele não sabe quem é. Qual é o problema dessa mulher, pastor? É que ela está usando meios duvidosos para alcançar o seu objetivo. Ela está enganando. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa aprender um detalhe na Bíblia. Aprenda a confiar na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não falha. No tempo dele e da maneira dele, a justiça dele vai chegar para você. O problema é que na maioria das vezes nós queremos usar de engano. E aí, Nancy, quando a gente usa de engano, a gente começa a pegar caminhos que Deus nunca quis que a gente pegasse. Quando a gente começa a usar de engano, a gente começa a pegar coisas que Deus nunca disse para você pegar. Pastor, mas eu preciso que a justiça seja feita. Existe um caminho para a justiça ser feita na sua vida. Mateus 6:33. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fale com o seu Deus em secreto. Ele te ouve, Ele te vê e Ele vai fazer por você. Aí o texto diz, deixa eu caminhar para me terminar, que o tempo Judá vai embora. Judá foi o quê? Foi embora. O texto diz que ele foi embora. Passou-se os dias. A Bíblia diz assim que, de repente, verso de número 18, a Tamar ficou grávida. Você acha que essas loucuras que acontecem hoje em dia é só agora? Não, isso aqui já acontece há muito tempo. A Tamar ficou grávida do sogro. É uma história meio assim, cabulosa. Só crente para entender isso aqui. Aí o texto diz, olha o texto, está no verso de número 18. Ela ficou grávida. Alguém corre e avisa para Judá: ei, tem uma mulher grávida lá na cidade. Aí olha o que Judá mandou fazer. Verso de número 24. Olha o que Judá manda fazer. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois ela está grávida. Aí olha o que Judá mandou dizer para eles: traga ela para fora da cidade e a queime. Por que ele deu essa ordem? Porque ela estava aliançada com a família dele. Então ela estava quebrando um protocolo. Só que eu gosto disso aqui. Por quê, pastor? Porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele vai redimir as situações. Aí olha o texto, verso 27. O texto diz que ela vai dar à luz, e havia no seu ventre gêmeos. Olhe para mim, eu estou terminando para a gente orar. Ambiente trágico, sim ou não? Sim ou não? Que circunstâncias que está nessa casa? Você está achando que a sua família tem problema? Você está achando que na sua casa tem pé de guerra? Olha isso aqui.
2 filhos foi enterrado. Aí a nora engravida do sogro e tem gêmeos. Você acha que a tua história está bagunçada? Só que eu amo a Bíblia. Porque Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Vou de novo. Eu amo a Bíblia e eu amo Deus, porque Ele é capaz de transformar maldição, os traumas, as dores em bênção para você. Eu sei que você já ouviu esse ditado que diz assim, ó: tudo que começa errado, termina. Só que Deus tem o poder de mudar aquilo que começou errado. Sabe por quê? Porque você começou errado. Olha você aqui hoje. Você já andou perdido, largado, abandonado, rejeitado, que a sociedade disse: não vai prestar, não vai valer, não vai dar nada. Olha você aqui hoje. Levante as 2 mãos se você pode, o mais alto, e adore a Ele aí. Por quê, pastor? Porque Deus é especialista em endireitar os caminhos tortuosos. Deus é especialista em pegar um trauma de passado, em pegar uma frustração do passado e transformar em dias bons. Em você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Qual é o nome da mulher? Qual é o nome dela? Se eu acabar aqui, você vai falar: pastor, e aí? O que aconteceu de importante na vida dessa mulher? Abre para mim Ruth capítulo 4, verso 18 a 22. Porque ela tem 2 filhos, o nome de um é Pérez. Pérez quer dizer romper, vencedor. Aí a história vai continuar. Aí olha o texto. E estas são as gerações de Pérez. De quem? Pérez. Quem é Pérez? É o filho de Tamar com Judá. Escuta. Pérez gerou Esrom. Vai. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Vai. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. É de uma mulher por nome de Tamar, que teve um problema, foi rejeitada, foi abandonada, mas ela se une no propósito dizendo: eu não vou desistir daquilo que Deus me entregou. Aí ela tem um filho, 2 filhos, o nome de um é Pérez, e desse Pérez vai vir a geração de Davi. Pastor, mas não tem nada mais, não tem. Mateus capítulo 1, verso de número 3. Se tu não der glória a Deus agora, vai, Mateus 1 e 3. Judá gerou Pérez, e Pérez gerou Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Não, de novo, minha filha, vai. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus capítulo 1 está escrita a genealogia de Jesus. Uma mulher por nome de Tamar, que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi deixada, mas ela decidiu colocar no seu coração e dizer: eu vou cumprir o meu propósito. E do filho dela, o nome dela é uma das mulheres que está na genealogia de Jesus Cristo. Fica de pé. O nome dela é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Só que o fato de o autor querer colocar ela aqui só destaca uma coisa: a graça de Deus. Então olhe bem nos meus olhos, olhe bem para mim. Deus não olha para o seu passado, mas Deus está olhando para o propósito que Ele te chamou.
não está preocupado com o seu passado. Mas Ele está olhando para o propósito e dizendo: você nasceu para cumprir um propósito. A história de Tamar, ela é marcada por duas coisas: graça e perdão. Diga comigo, graça. Diga mais alto, graça e perdão. Eu não sei como você chegou. Sabe quando um vaso é quebrado? Um vaso de planta, uma louça. Quando ela é quebrada, leva-se para o oleiro, para ele restaurar aquele vaso. E ele vai ficar mais bonito ainda. Vai ficar com outra cara. É assim que Deus está falando conosco essa noite. Assim como eu restaurei a vida de Tamar, tirando ela de um ambiente cananita, cananeio, um ambiente rejeitado, abominável, e coloquei ela na genealogia de Jesus Cristo. Ele quer restaurar você para um propósito maior. Curva sua cabeça. Ele não desiste de você.